Graça e a paz a todos que nos assistem. Esse é o Afro-ID, um programa dedicado ao mês da consciência negra e é um projeto independente de pretos para pretas, não é não, Thaís? Esse é o nosso lema, a expressão do nosso compromisso com a nossa comunidade. Afro-ID é a sua identidade. Com certeza. E esse programa vai muito além de ouvirmos cânticos ou palavras bonitas ou palavras que talvez nos inflamem ou nos façam despertar para uma nova perspectiva. Esse encontro vai intrinsecamente na relação de quilombismo e de comunidade. E para isso eu quero convidar você para fazer uma breve oração, para iniciarmos o nosso programa. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E viemos te pedir aqui para que o Senhor conduza essa conversa, esse programa, e que tudo que for dito aqui seja para engrandecer o seu santo nome e para que nós nos fortifiquemos como comunidade. São bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja presente no nosso encontro, então, iluminando todas essas conversas. Amém. E é isso aí. Então, com vocês, Afro-ID. Bora lá. Olá, meu nome é Tabata. Sou uma mulher preta, tenho 43 anos, casada, tenho 3 filhos. Atualmente estou como diretora de uma escola municipal que atende crianças do 1º ao 9º ano. Também sou adventista há 30 anos. Para mim é um prazer estar aqui, poder conversar com vocês um pouco a respeito desse assunto tão caro, que é o racismo. E neste mês tão importante, né, que nós rememoramos a história de Zumbi dos Palmares, de Dandara, do quilombismo em toda a sua contribuição, como chegou até nós. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de um assunto um tanto desconfortável para nós cristãos, que é a respeito de como o racismo se instalou na igreja cristã, né? Quais foram as consequências dele e o que podemos fazer a respeito. Pois então, para isso, a gente precisa relembrar como os nossos ascendentes chegaram aqui. Lá no século XVI, quando eles chegaram, eles foram recepcionados no Brasil não só pelo receptor do tráfico humano. Aqueles que resistiram à travessia foram recepcionados também pela igreja, através da presença do padre, e também pela Força Armada. O Estado estava presente neste momento. E por que essa necessidade? Havia a necessidade de logo batizar os homens e mulheres que tinham sido sequestrados e escravizados, porque dentro desse conceito, um escravo batizado era um escravo muito mais fácil de ser controlado. Então, eles esperavam que essa conversão acontecesse imediatamente. E caso esse milagre não ocorresse, lá estava a presença da polícia para garantir isso. É um absurdo, não é mesmo? E pensar, por exemplo, que o Estado sempre esteve presente em relação ao serviço prestado ao negro desta maneira. Não sei se vocês já perceberam, mas nos bairros mais periféricos, por exemplo, pode faltar moradia, pode faltar educação, pode faltar saúde, mas certamente não faltará a presença da Força Armada. Os olhos coloridos me fazem refletir. E eu tô sempre na minha e não posso mais fugir. O meu cabelo enrolado, tô
sangue crioulo e tem cabelo duro. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos entre amigos para ter uma conversa bem interessante. E esse nosso projeto nós temos apoio do nosso grupo, nosso PG, que é um pequeno grupo que se reúne toda sexta-feira às 19h30 na região do Capão Redondo. Qualquer coisa, manda recado nas nossas redes sociais que a gente fala o endereço e você é bem-vindo. Eu sou a professora Miriam, estou aqui para conduzir essa conversa que nós vamos ter. Olá, sou a Cris Rosa, compondo desse grupo seleto e divino, e vamos aqui bater um papo profundo sobre nós mesmos, sobre nós por nós e sobre nossas significâncias neste mundo. Olá, olá. Para quando você estiver nos assistindo, vai aquele abraço. Leonel, teólogo, se dizer, colocado em uma categoria soberana moçambicana, porque assim como nos descrevem, colocam dentro de países que não passa de uma mera construção para um fim que a gente já sabe qual que é. Mas eu espero contribuir aqui com alguma coisa nesse bate-papo com os meus amigos e espero que dessa interação surjam outras, para quem nos assiste principalmente, para que você também, a partir disso, interaja com esse conteúdo, que isso gere conversas nos casos, enfim, metrô, ônibus, seja lá onde for. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa. Sou o Vinícius, gostei da sua definição. Você já entrou no assunto já na sua definição. Mas eu sou teólogo também, formado em 2020, hoje atuo como professor de ensino religioso. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu sei que coisa boa vem aí e é tudo por nós. Então é isso aí, tamo junto. Muito bom. Olá gente, como é que vocês estão? Sou Xavier, Robson. A gente brinca assim porque está tentando definir qual a marca para a gente se apresentar. Como o meu amigo bem disse, essas categorizações sempre nos colocam de uma forma para a gente poder ter uma marca nesse mundo que a gente vive, que vive só das aparências. Mas enfim, eu fiz também fiz um curso de teologia, hoje sou filósofo, estou me licenciando em filosofia, e que acaba, querendo ou não, você aprofundando, por incrível que pareça, no ramo da teologia, matérias que a gente tem ali, a gente acaba entrando profundamente. E nessa construção que a gente está realizando aqui com desafios, com embates, mas também com algumas vitórias. A gente tem uma missão que é trazer não apenas apenas uma reflexão, mas também trazer uma libertação na nossa mente, que hoje ela é aprisionada por vários discursos, várias falas. E eu tenho certeza que nesse momento que a gente vai passar aqui, a gente vai entrar em alguns assuntos que são importantes para todos nós. Então acompanhe a gente aí, fique ligado no que a gente vai falar, não só hoje, mas também nos próximos. Então, como vocês viram, nós estamos aqui com pessoas incríveis, pessoas interessadas no bem-estar de toda uma comunidade que está buscando se reconhecer, buscando ancestralidade. E o nosso papo hoje vai ser sobre democracia racial. Gente, o Brasil, ele reivindica para si o país que, como se diz, o único país que
tem uma democracia racial, onde as questões raciais dos 3 grupos étnicos acontecem de formas harmoniosas. E eu quero saber de cada um de vocês, o que é essa democracia racial, que tanto é falado no Brasil. Dão tanta importância para isso, para colocar o Brasil lá em cima como um país onde não existiram conflitos, mesmo durante a escravidão e no pós-escravidão. Quem gostaria de começar a falar? Filósofo. Bem, se a gente for entrar nesse conceito aí da democracia racial no Brasil, é antagônico a gente falar nessa democracia, porque quando a gente olha na nossa prática, entre aspas, a nossa etnia não tem nenhuma democracia. A gente é constantemente violentado pelas ordens, pelo progresso, que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Mas se a gente for um pouquinho mais profundo, até mesmo na história, essa democracia racial, ela apenas foi um método utilizado para calar as nossas dores, para silenciar o problema da violência étnico-racial, discriminação, racismo, seja ele individual, seja ele institucional, e mais profundamente estrutural, para nos manter, como eu estava falando com uma colega, nessa pirâmide, na base da base. Então, enquanto nós estivermos em silêncio ali, não entendendo que essa democracia racial ela é uma forma de anuviar a nossa visão do que está acontecendo na sociedade em relação aos nossos direitos. Quando eu falo direitos, eu também insiro a Constituição brasileira, e vou até um pouco mais além. A Bíblia ela fala dessa composição dos direitos da humanidade em si. Então, a democracia racial ela veio como uma ideologia para dizer que, como você bem disse, todos nós aqui somos iguais, não há distinção etnicamente. Temos os mesmos direitos. Justamente, os mesmos direitos, os mesmos privilégios, e gozamos deles igualmente, até ao nível de a gente poder chegar numa situação de falar que, como tem algumas pessoas no mundo do coaching, utiliza certas falácias do tipo, é um privilégio ser negro. Então hoje nós temos alguns irmãos nossos de cor brasileiros que eles usam essa frase. Ser negro é ser privilegiado. Então é antagônico, entendeu? Então eu vou dar uma pausa aqui, porque eu também quero ouvir os amigos para poder incluir algumas outras falas dentro da filosofia, junto com a teologia, que se faz muito pertinente. Talvez só para perguntar, eu sei que o Vini vai falar, se pudessem vocês falar sobre os proponentes dessa teoria, né? Porque até onde eu li, a gente tem uma influência norte-americana, né? Na construção dessas teorias, né? Porque até certo ponto o Brasil parecia ser um paraíso para essas pessoas pretas nos Estados Unidos, que são chamados afro-americanos, tentando escapar daquela lógica opressora, e entendiam que o Brasil tinha essa constituição, né? Que era um país onde você não tinha essa problemática toda, né? A perseguição acirrada, Conflitos de raça. Isso, que o racismo aqui Um país não racista. é um país não racista, né? Por causa dos argumentos da miscigenação, que é um projeto também bíblico. Mas eu acredito que é nesse ponto que você está tratando. A democracia racial ela vai surgir nesse contexto, né? Que não há uma desigualdade entre raças, que todos nós somos iguais, todos nós temos, como citamos aqui, né? Todos nós temos os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, que essa miscigenação que nós temos aqui, ela
é muito mais beleza do que propriamente um sofrimento passado. E na minha mentalidade, tudo isso está envolvido com os controles das narrativas, né? Como que as narrativas elas são construídas para dizer que o negro não sofre no nosso país, para dizer que tudo isso que é dito, tudo isso que a gente está vivendo de forma muito intensa, hoje está discutindo de forma muito intensa, é mimimi, ou está fora da casinha, ou não faz sentido, porque o Brasil não é um país racista. Então tudo isso é um controle de narrativas, na minha visão e na minha mentalidade, de dizer que a escravidão terminou e não há consequências dessa escravidão. Todo mundo tem os mesmos acessos, todo mundo tem os mesmos direitos. Se você se esforça, você consegue, sabe? Se você se esforça, fazer seu vestibular, correr atrás, você vai conseguir conquistar. Não tem essa só diferença. colocar na mente, Coloca na sua cabeça que você foco e consegue. determinação, você consegue tudo que quiser na vida. É o conceito meritocrático na veia. Uma piada. E é uma coisa que a gente precisa sempre perceber, infelizmente, parte da história do povo preto é silenciada. Então, a gente precisa estar mais atento às nuances e às camadas da história. Entender que, beleza, a escravidão ela terminou no seu sentido legal, oficial, mas as suas consequências são vistas até hoje. Foram 350 anos de escravidão, né? Quase 400 anos. Quase 400 anos. Não vai ter feito isso. Então, a minha leitura é que se eu pudesse responder isso no Enem, eu responderia. Agora, para fazer a redação, Seria, tipo, acho que daria o número de linha mínima que eles pedem. Que eu gritaria com letras garrafais, que é uma das mentiras luciféricas, e que veio da mesma forma da mentira das descobertas. Eu falaria isso. Veio dentro da mesma forma, só o cão, Satanás, como vocês queiram nomeá-lo, só trocou o produto, porque estava até suja da descoberta ainda, e colocou a massa que ele mesmo fez, inventando a democracia logo que eles descobriram, né, as Américas. Aí, Descobriram pessoas. Né? E aí, nesse bolo todo, nessa mesa que ele serviu, né, para o mundo, nesse século XVI, aí depois veio o século da ciência XIX, que suplantou toda essa ideia magnífica da qual eu não desfruto. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Que já faz muito tempo que eu quero a minha casa própria. Mas isso tem tudo a ver, né, com esse mito, com essa falácia, com essa mentira que veio desse pai, que a gente sabe quem é o inventor dessas mentiras. E aí todo o sofrimento e a opressão que eles querem invalidar, porque é muito mais fácil amar minha empregada doméstica, colocar ela dentro da família, só dentro dos papéis da herança que não. Sim. Né? Deixar uma casinha, aquele quarto de empregada que a gente conhece, meu quartinho de fundo, que muitas casas de regiões nobres têm, já estava ali bem preparado para o público democraticamente, né? Aceitável e com todos os direitos. Se a princípio, tirando essa ideia que eu falei, né, a minha ideia cristã sobre a mentira, do termo grego, que demos é povo e crácia é poder, então se a gente for fazer essa relação de que povo, se nós não somos considerados como povo, sim, uma coisa, né, uma massa, né, pessoinhas ali. E poder, que poder que nós temos, né? Então, democraticamente, racialmente, nós não temos nenhum desses dois significados etimológicos destas palavras democracia. Esse é o meu
minha contribuição de 10 centavos. E vocês sabiam que essa é a imagem que nos vendem fora, como estrangeiro, né? Essa é a imagem que se vende. O país, uma mistura incrível e tal, não é preto com branco, pardos e não sei o que mais, todo mundo lá e tal. Você viu o rapaz lá, preto retinto, casou com uma loira de olhos azuis, olha para isso, né? Que diversidade, É, que miscigenação, essa coisa linda. Que harmonia Que coisa linda racial. no Brasil, né? Isso que se vê, até você chegar aqui e se deparar com algumas realidades, né? A minha já foi no metrô, já entrei no metrô, não esquece. Tem várias dessas experiências também, né? Infelizmente. Você perceber que isso aí é um incômodo ali, frequentar espaços, perceber que as pessoas estão surpresas, né? O que é que você... Sua presença. O que você está fazendo aqui? O que você... Não é? E às vezes até nas relações nessas relações interraciais, não são livres de desafios, né? Nada contra alguém amar ou gostar, mas ela vem com suas bagagens também. Cada um vem com a sua história, com o seu contexto. Então, ignorar toda essa realidade, democratizar e dizer não, mas isso é evidência de que o Brasil não é um país onde o racismo seja até estrutural. Bom, mas quem está dizendo isso? De onde vem essa interpretação? De que lugar está surgindo? De que lugar está surgindo isso? Eu até queria puxar um negócio bem rapidinho, para que você comentou, fala do Enem. A gente tem, na verdade, um grande defensor dessa ideologia, chamado Gilberto Freire. Ele foi o pai para integrar na nossa sociedade brasileira e posso talvez me atrever, em certo nível, dizer que esse fenômeno literário, filosófico, sociológico, ele parece que é exclusivo do Brasil. Há um nível disso afetar a nossa autopercepção de identidade. Então, durante muito tempo, muitas pessoas, eu vou agora até aprofundar um pouquinho mais, sobre o miscigenado, o mulato. Então, quando você tem, de um lado, uma ideologia que diz que há uma harmonia racial, todos somos iguais. Só que quando você sai dessa ideologia, você vem para a prática do campo, do metrô, da nossa realidade, do chão da vida. Justamente, você vê uma prática que é justamente de um olhar de discriminação. E você também tem, nesse olhar de discriminação, você também às vezes não tem lugar. Em que sentido? Porque você, na miscigenação, que foi um programa que o governo brasileiro utilizou-se para colocar em prática uma crença que se tinha logo no início do século XX, Tinina Rodrigues, que ele acreditava que a miscigenação ela iria ser boa no sentido de desaparecer qualquer vestígio pigmentário. Um pouquinho mais escuro, isso em 100 anos iria ser desaparecido por completo. Embranquecimento. Justamente, é um programa de embranquecimento e por aí vai. É só um recorte na sua fala. Quando a gente lida com o assunto do racismo, ele tem N camadas. Você vai ver uma problemática de racismo nos relacionamentos, como você vai ver na educação, como você vai ver na segurança, na violência, no passado, das consequências da escravidão. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, pesquise, porque nós estamos lidando com um assunto aqui, mas existem várias camadas. Sim. O que você está falando é de extrema importância. A nossa sociedade passou por um processo de embranquecimento. Sim. E não é
de indivíduos, né? Como muitas pessoas acreditam que o racismo funciona. Você é racista, mas não. O governo apoiar isso. De trazer europeu para morar no Brasil não é só porque é legal, mas é para evitar que negros se desenvolvam. Então é importante, pesquisem sobre. Até tendo essa questão além do embranquecimento, você tem também a questão da identidade do indivíduo. Quem sou eu? Porque o outro diz quem eu sou. O racismo é isso. O racismo é você dizer à alteridade, à outridade, quem ele é. Mas o branco não precisa, entre aspas, dessa racialidade, porque é ele que aponta o que o outro é. Ele quem define. Justamente, ele quem define, mas só que nós também precisamos do quê? Da nossa identificação, nossa autopercepção de identidade. Quem sou eu nessa história? Então você percebe que no Brasil nós temos uma crise sociológica, uma crise filosófica, que invade até mesmo o mundo da teologia sobre essa definição do ser. Então, essa crise de você não ser 100% negro, mas também você não ser 100% branco, te coloca num local que você não sabe qual que é o teu local de fala, que é crise isso, é uma crise. E isso é tão violento que faz com que uma comunidade, uma massa de pessoas pretas, que eu gosto muito do termo preto, eu não sou favorável, eu não me sinto bem usando o termo social negro, pela sua própria Constituição, assim como a própria concepção de mulato, e por aí vai, ou miscigenado, independente das nuances de cor, por aí vai, eu sempre prefiro a pretitude, né? Que é um pouco mais empoderada. É uma das violências que a democracia racial faz o quê? Ela se põe por cima, como se fosse um tapete, que você tem toda uma sujeira, e você joga a sujeira lá embaixo e você continua passando na sala como se a sujeira, mas ela está ali. Então essa sujeira que foi colocada sobre os nossos corpos, ela é necessário o quê? Levantar esse tapete e falar assim, ó, essa sujeira que jogaram para nós. Só que precisa ser limpo isso. E a limpeza, e o processo de limpeza não é apenas passar uma vassoura, porque a sujeira se incrustou, ela quase que se calcificou, se empedrou. Precisa dissolver ela. Então isso está incrustado na nossa sociedade, essa concepção de democracia racial, e que elimina primeiramente o fator da nossa identidade. E a gente pontuar isso. Sim, e a gente, estudando sobre democracia racial, a gente percebeu, a gente aprendeu que existia um sociólogo que o Robson citou, que é o Gilberto Freire. E um livro muito usado no fundamental nas escolas adventistas, chamada Casa Grande Senzala, ele romantiza muito essas relações. E essa relação romantizada, ela acaba trazendo um ideário falso, né? E aí também podemos falar do Florestan Fernandes. Porque o Florestan Fernandes, ele fala que num censo que teve em 1878, eu acho, até anotei aqui, não estou achando, foi visto que tinha 31% de brancos e 61,9% de negros e indígenas. E aí fala que o José Bonifácio de Andrade Silva falou, não dá para criar um Estado Nacional com esse perfil. E aí vocês sabem o que foi proposto, organizado como política? E mesmo dentro da democracia racial, isso foi colocado, vocês sabem o que foi? O projeto de quê? De eugenia e de imigração. E aí também fala assim, que quando foi abolida a escravidão, foram 2 linhas e 14 palavras. Mas para o projeto de eugenia, o projeto de imigração, foi uma lei de 40 itens. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da imigração para a questão de embranquecimento do nosso país. Porque teve essa proposta. E dentro dessa proposta também tem essa coisa da democracia racial.
Ou seja, a democracia racial, ela existe ou ela é um mito? Pelo que nós conversamos aqui, ela é o quê? Porque Absolutamente o mito. a gente fala democracia racial, mito da democracia racial, e às vezes a gente não pontua que existe uma diferença, porque primeiro veio a democracia racial, que praticamente foi cunhada por Gilberto Freire, que as raças poderiam viver pacificamente, só que, subjetivamente, isso também era uma manutenção de que cada um devia ficar no lugar. O branco poderia ficar aqui, o negro aqui, o indígena aqui, e estava bom demais, estava todo mundo feliz com isso. Então, praticamente a manutenção do poder ali, mas está tudo harmônico, está tudo bom. Mas existiram pessoas que questionaram isso, porque descobriram que não era isso. Né? O problema que eu vejo, Miriam, se nós pegarmos os navios negreiros, como chamam, como a história vai chamar, assim, você tem uma sociedade que é formada, você tem povos originários, você tem o recém-chegado africano, entre aspas, né? Depois você vai ter o europeu. Assim, é óbvio que essa categorização e hierarquização racial já vinha dentro de um contexto teórico, né, europeu. Então já se falava que a raça branca era superior. Para justificar esse roubo, né, dos nossos ancestrais, houve essa necessidade depois, no século XIX, de dizer não, mas até biblicamente falando, olha só, não é? E citar Gênesis 4, depois é um absurdo que eu não entendo. Como é que cita ainda Gênesis 4 ou Gênesis 9? Mas voltando para a questão do mito da democracia racial, é importante até, galera, dizer assim, é uma mentira, porque mito tem seu lugar como uma estrutura literária, não é? Sim. Então tem pessoas que se referem ao Gênesis como mito, por exemplo. Eu acho que mito é até muito bonito. Não é uma mentira, é uma produção, foi feito intencionalmente. Não dá para esconder, não dá para dizer não, mas talvez. Não, mas é mentira, é uma mentira, é falso, não é só fake, não é só. É tudo aquilo que não presta. Né? Porque você vai dizer para o meu ancestral e depois para o recém-chegado italiano ou sei lá, que vocês são iguais. Mas até onde nós somos iguais? Um foi sequestrado. Outro foi sequestrado. O outro foi convidado com terra aí. Já chegou com direitos. Então, se esse chega com direitos, a população preta, que direito teve? Ou tem? E ele fala mal. Então, assim, muito, né? assim, e como é que esse ancestral meu vai se enxergar diante dessa sociedade? Assim, vai dizer, não, é verdade. Porque ainda vão dizer, não, pela Bíblia, somos todos, não é? Pela Bíblia. Mas aqui, somos iguais. É uma Bíblia afrocentrada, sim. Uma leitura bíblica geográfica, respeitando de onde veio todas as escrituras sagradas, sim. Poderia, né, pensar nessa ideia de iguais. Então, diante de toda essa coisa da democracia racial, o que está querendo esconder? Está querendo esconder alguma coisa que tem nesse país, que é uma coisa que é pecado. Porque a gente fala de pecados morais, mas tem um pecado que as pessoas não falam, que é o pecado do racismo. Então, eu gostaria que a Cris, o Vini, falasse para a gente um pouco dessa questão do Brasil querer mostrar que não é um país racista, quando na verdade é um país racista. Mas quem fala que não é racista? Então, dentro dessa perspectiva de democracia racial, a gente vai falar
que eles querem mostrar que nós não somos um país racista, nós somos o Brasil. Mas o que Cris e Vini têm a falar sobre isso? Somos ou não somos um país racista? Vocês têm experiências para contar para a gente? Qual a opinião de vocês? Porque até hoje a democracia social está no imaginário das pessoas. Então, só para acabar com os sonhos dessa plebe, eu digo assim, que dificilmente qualquer história não consegue se desvencilhar dos fatos. Então, quando alguém consegue voltar ao passado, consegue reconhecer minimamente que nossa nação foi constituída pelo escravagismo. Não tem como tirar esse passado. A historicidade do Brasil, a genética, a formação, a estrutura foi escravagista. Não existe Brasil ou a terra. Pindorama, o fato de ser Pindorama e se transformar em Brasil já diz muito. Então, baseado nisso, eu acabo com essa pessoa, com a ilusão dessa pessoinha que possa nos escutar com essa ideia fantasiosa que nós somos um país que não existe o racismo. E que basta parar, de falar dele que ele vai desaparecer. Eu ouvi o Silvio Almeida falando, que ele escutou de alguém, mesmo que o mundo acabe e se faça outro mundo, para ter a ideia do que é o racismo no Brasil, o racismo ainda continuaria. Tem aquela coisa, eu não sou racista, dizer que é. Justamente ninguém se declara racista, né? Justamente por sermos cristãos e ter sido apresentado por cristianismo uma ideia de um Cristo que não se parece nem com a terra, com os seus, vamos dizer, compatriotas. Ele tem uma figura totalmente, para quem o enxerga de forma em pintura e escultura, de uma forma totalmente distorcida da sua realidade por conta do racismo. E aí, fora as fronteiras do Brasil. E baseada nessa concepção, que é ela que me assegura, e por eu fazer parte das estatísticas sem querer, eu faço parte da estatística da base dessa pirâmide, que me desclassifica socialmente, eu pertenço, não sei, à classe A, B, C, D, só existe classe, só existe duas, a gente que estuda sociologia, a que tem o poder e a que não tem o poder. E eu faço parte da que não tem poder nenhum, principalmente de nome. Meu nome foi dado, meu sobrenome foi, é de algum senhor que ali escravizou minhas antepassadas, minhas ancestrais, os meus avós, meus antepassados, que eu também não tenho. Baseado que tem racismo é que eu só tenho uma geração de conhecimento pós a mim. Eu não sei aonde que meus bisavós nasceram, de que país. Sua família se originou, se originou. O que eu conheço é o que vocês estão vendo aqui. Então, baseada e instituída conscientemente nesse processo sócio-histórico que não tem quem mude, não tem história que apague isso. O racismo existe no Brasil. Vou basear a minha resposta em 2 pontos principais. Além da questão histórica, eu gosto de olhar os números do nosso país, as estatísticas do nosso país. Como que eu vou olhar a população negra e vou falar que o racismo não existe quando eu olho para as cadeias, para as prisões, para o encarceramento no nosso país? O Brasil é um dos países que mais lança as pessoas para a prisão, e mais da metade dessa população que está aprisionada são de pessoas negras. Como eu vou negar a existência do racismo quando eu penso sobre a violência policial? E o principal alvo da violência policial são
homens negros, de uma faixa etária jovem, das periferias e pessoas negras. Quando eu olho para a educação, quando eu olho para o desemprego, quando eu olho para todas as estruturas da nossa sociedade, nós vamos encontrar o negro sempre como alvo desse sistema que vai machucar, que vai matar, que vai silenciar, que vai ser deixado de lado. Você olha o desemprego, você vê que nós passamos por algumas crises econômicas durante esse processo da nossa história, e geralmente a pessoa que fica desocupada, geralmente a pessoa que fica desempregada é a pessoa negra, é o preto, é o pardo. Então, quando a gente olha para os números, e os números das mazelas desse país, em primeiro lugar você sempre encontra o negro. Você não encontra outra raça, outra etnia, você encontra o negro. Agora, eu também gosto de olhar através das perspectivas das vivências pessoais. Eu não consigo negar a existência do racismo quando nas minhas vivências pessoais, nas minhas lutas particulares, eu sou silenciado, eu sou violentado por causa da minha cor de pele. De ir num shopping, junto com meu primo, nós, num estilo um pouco mais de quebrada, num shopping mais elitizado, e a segurança está te seguindo por todos os cantos que você passa. Ou de você estar na rua, andando atrás de uma pessoa, e a pessoa está ali extremamente com medo de você, tira o celular do bolso, coloca na frente, porque ela acha que você vai assaltar ela aqui naquele momento. De chegar em lugares onde você se sente desajustado para aquele meio. Porque você sente pelos olhares, pelas falas, pela forma que as pessoas vão te tratar, pelas questões estéticas durante o período da infância e adolescência, onde o bonito dentro da sala de aula sempre era o branco, o loiro, o clarinho, de olhos claros, do cabelo liso, enquanto o seu cabelo crespo é um cabelo ruim, um cabelo feio. Você, por ser negro, você não faz parte da lista dos mais bonitos da sala de aula. Então, como que eu consigo negar a existência do racismo quando eu olho para esses números e quando eu olho para as minhas vivências? Então, o que eu só posso dizer é que o racismo ele existe, ele é parte desta sociedade a qual nós estamos inseridos. Ele faz parte da existência dessa sociedade. Racismo faz parte da existência dessa sociedade. Perfeito, Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigada, Cris. Agora eu vou fazer uma pergunta muito mais séria, mas vocês podem responder com sinceridade. Falando de democracia racial, racismo também, existe dentro das igrejas essa ideia de democracia racial e também o racismo? Agora eu quero que todo mundo responda. Responda. Quem vai começar? Quer começar, Robson? Mais ou menos. Sabedoria. Obrigado. Já poupou a voz? Então ele começa. Só estava ouvindo, é hora de falar. Como a gente tinha comentado anteriormente, eu vinha falado sobre a questão do outro sempre se referir a nós, sempre dizer quem nós somos. A gente não tem a possibilidade de se autoafirmar, se autodeterminar. Isso surge ali a partir do século XVII, XVIII, na própria filosofia, e isso ganha uma grande proporção no mundo moderno. Hoje, as igrejas, de uma forma geral, elas replicam esse tipo de pensamento que diz sempre do outro. Quem é o outro? Como ele bem disse aqui, qualquer estética central hoje que merece a devoção, que merece a atenção positiva. Ele é caucasiano. Isso é um ponto. Isso está nas igrejas. Por quê? Porque a gente sabe que historicamente o programa racial que a gente tem hoje instalado no Brasil começa dentro da comunidade religiosa, começa dentro do catolicismo. E ali ele vai dizer que o negro ele é um ser que não merece salvação pela sua própria constituição física, né? E essa constituição física é o excesso de melanina que ele apresenta no seu corpo. Isso vai passando do catolicismo, aí você tem a reforma, isso entra dentro das igrejas, das comunidades protestantes. De certa forma, o judaísmo abraça também, somente ali na Holanda, essa noção,
E quando chega no século XVIII, que vai dar esse contorno pseudocientífico. A gente pode dizer que é científico, porque se a gente fosse amparar na ciência, não existe embasamento científico para dizer que uma raça é superior à outra, porque somos a raça humana. Só que foi criado esse discurso social e que a gente hoje vive ele. Então, dentro dessa alteridade, que o outro que afirma quem o outro é, baseado nessa relação de superioridade e inferioridade, a gente tem um grande problema que não se arrasta apenas na alteridade, ou seja, o outro sempre dizer o que o outro é. Ele entra também na parte da identificação, sua auto-identificação. Então, quando você tem um outro que te racializa e você tem um problema, que é a sua própria identidade, a grande dificuldade é eu aplicar aquele pensamento de Cristo que ele deixou muito enfatizado, que é a segunda parte da tábua dos mandamentos, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Se eu olho no espelho e eu enxergo e me vem a imagem de um ser que eu não gosto, porque foi me ensinado durante muitos anos, no meu caso, desde a minha existência, foi me ensinado que a minha imagem ela não é a ideal em termos estéticos para ser apreciada. Então, se ela não é dentro desse pensamento, dentro dessa construção, desse ideário, que a minha imagem ela não é apreciada. Se ela não é apreciada, ela é o quê? Depreciada. E a depreciação leva a um outro problema, que é não o amor. Que leva ao quê? Ao ódio. Então, se nós estamos falando de comunidade religiosa agora que você entrou, se nós estamos falando de uma eclesia, de uma igreja, de um ajuntamento de pessoas que tem como seu norte a pessoa de Cristo, que deu uma lei, entre aspas, deu uma orientação de amor, o amor à divindade, mas também que se reflete no amor à coletividade. Ela não está desassociada. Então, quando eu tenho essa crise de identidade, eu tenho uma sociedade que diz que o outro é, e que não é agradável. Como que eu posso pensar nessa comunidade religiosa hoje, do século XXI, dentro da modernidade, lutando contra isso que ela mesma afirma? Num prisma em que as pessoas de cores diferentes, dentro da própria comunidade, são rechaçadas por terem relacionamento, independente de qualquer coisa. Lógico que a questão não é essa. A questão não é essa. Mas se eu tenho esse prisma religioso, antes bíblico, antes cristão, qual que é, então, como que isso impacta a minha vida espiritual, vamos dizer assim? A minha relação com Deus, com a divindade, que na verdade esse Deus espera que essa relação de amor ela não seja apenas uma relação verticalizada. Ele fala que essa relação verticalizada é reflexo dessa relação horizontalizada. Porque se eu não tenho capacidade de me relacionar com aquele que eu vejo, se eu não aceito positivamente aquele que eu enxergo, se eu tenho rejeição por aquele que eu posso tocar, porque eu não amo e, consequentemente, paralelo ao amor, não tenho o quê? O ódio. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Então nós temos uma crise profundamente teológica, mas na sua prática. Mais assim, crua e nua, para a gente poder trazer isso à baila como uma preocupação. Porque às vezes a gente pensa assim, falar sobre isso é rememorar dores. É ficar o quê? Aquele programa que, acho que eu não sei quem falou aqui, o programa do mimimi.
A gente fica só reclamando, olhando só o lado negativo, não. A gente trazer isso à baila é a gente entender o fenômeno que está à nossa volta e que nos impacta não apenas sociologicamente, nos impacta não apenas financeiramente, porque nós somos a base dessa pirâmide econômico-financeira. Nos afeta psicologicamente. Quantos traumas nós temos de nossos irmãos, colegas, amigos, de pessoas que têm grande dificuldade de se relacionar. E eu não estou falando de relacionamento matrimonial, não estou falando apenas de relacionamento de namoro, estou falando de relacionamento de amizade. Às vezes até para tocar, às vezes a pessoa tem dificuldade no toque. De não acreditar que está sendo amado. Né? Justamente, como reflexo desse ódio. Porque a gente pode olhar o toque não como um afeto, mas como se aproveitando. Então, assim, isso ele permeia tantas áreas que ela vai desembocar para nós que temos uma fé, principalmente depois da área psicológica e emocional, que é essa parte que eu falei agora, a última, no aspecto espiritual. E aí entra a questão, que eu depois já vou passar aqui, não apenas corroborando a tua questão, mas ampliando ela, qual é a relevância que a comunidade religiosa cristã ela está tendo nesse século de dor, nesse século de tanta exploração, nesse século de tanta coisificação da nossa imagem. E aí, como que isso está dentro da comunidade religiosa e como que as pessoas estão relacionando isso com as suas experiências espirituais? Posso fazer um parênteses aqui? Eu ainda vou falar também sobre essa questão dessa experiência religiosa atrelada ao racismo, mas só quero fazer um breve comentário aqui. Eu vejo muitas pessoas falando assim, a gente não pode ficar falando sempre do racismo, ou lembrar... ou lembrar do passado, tudo mais. Quanto menos eu falar, menos vai acontecer. Então, se a gente não falar aqui, certeza que não vai sofrer mais nada na sua vida. Mas, biblicamente falando, quando a gente vai para o texto bíblico, e aí eu me empolgo, aí chegou o momento. É muito bom isso. Quando a gente vai para o texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, o Antigo Testamento lida com lembrança e memória como uma coisa fundamental para a experiência religiosa. Então, constantemente, você vai ver o encontro de Deus com o povo de Israel da seguinte forma. Lembra das coisas que eu já te fiz. Lembra que eu te tirei do Egito. Lembra da lei que eu dei para vocês. Então, lembrança e memória faz parte dessa experiência do Antigo Testamento. E por que há essa lembrança? Por que há essa memória? Primeiro... Porque ele faz questão. Por que será que ele faz questão? Isso. Por que Deus faz essa questão? Primeiro, para que se lembre da graça dele atuando no meio do povo. Mas também para que se lembre dos erros do passado. Para que esses erros não sejam cometidos novamente. Então, eu tenho autoridade bíblica, não eu, né? Estou falando num sentido até meio assim, egoísta, né? Não falando de mim. Né? Mas a Bíblia me dá autoridade, esse é um termo melhor, de lembrar das coisas do passado. Para que essas coisas não se repitam. E não é uma vitimização, não é um mimimi. E com todo respeito, quem fala isso aí, tá? Enfim, com todo respeito. Então, veja como o próprio texto bíblico, ele vai nos dando condição de entender, isso é uma fala que a gente pode trazer em algum outro momento, de entender essa luta não como uma luta fora do campo religioso, mas também dentro do campo religioso. Uma dessas lembranças, uma dessas memórias que são muito presentes no texto bíblico, a gente encontra no livro de Salmos e no livro de Lamentações. Do israelita que passou por um processo de opressão e genocídio, quando Babilônia invade Israel, e eles lembram desse momento, clamando a Deus para que essas coisas não se repitam, e pedindo a Deus que Deus derrame justiça. Então, só queria fazer esses parênteses para a gente ter segurança em lembrar das coisas. A gente não precisa ter medo disso. Deus
tem dado autoridade através do texto bíblico. Como cristãos, fazer essa leitura bíblica pensando na nossa história, né? Sim, sim. E o que o Vini trouxe me fez lembrar, aí nós temos uma câmera aqui, que pode me corrigir, sobre a ideia do Sankofa, dentro dessa explicação do Vini, porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Pegar, resgatar o que se perdeu lá atrás, trazer para o presente, para traçar um futuro mais convicto de que Deus continua sendo Deus. E o que Ele fez no passado, Ele é no presente e no futuro. Né? Eu gostaria de ouvir. Vamos até começar falando da memória, né? No texto bíblico que o Vini trouxe aqui. Que quando eu vejo o texto, a minha empolgação, Vini, é violenta. Porque ela descreve não só o meu estado de ser, como todo o meu povo. Nós somos essa coleção de memórias. Nós gostamos de olhar para o passado na nossa frente também. Tá? Então, não tem como falar de um ser histórico sem essa percepção. Então, para nós, o tempo não é nem tanto linear assim como o Ocidente traz, com a sua contribuição. Então, você vai ver em várias línguas locais, línguas de vários grupos étnicos, linguísticos africanos, essa noção, né, como Sankofa, a gente vai ter também isso nas línguas do sul de África. Você tem Zulu, você tem Ndebele, você tem Dao, tem Sena, Shona. Você vai perceber que a estruturação dela, a maneira como nós usamos essas línguas, nos levam para esse... É difícil explicar, de um passado que está diante de mim. Um pouco uma noção muito parecida com o israelita do tempo bíblico. Nós enxergamos o tempo sempre à frente. Isso. Né? Então, sempre está nessa linha em direção à frente do que vai acontecer. O passado é algo que passou, depois temos o presente, o futuro é algo que vai acontecer. Para nós... Há meio que uma ordem, não digo nem inversa, né? Inversa, porque não é linear, não é um caminho. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. É a forma de se enxergar o tempo. Eu não sou sem esse passado. Não sou nada. Esse passado continua existindo na minha experiência hoje. Isso. Eu acho que... Então, não sei se se aproxima ao que mas... Porque você vai ver nos nomes, né? Então, existe todo um protocolo para atribuir nome a alguém, né? E esse nome é sempre uma lembrança, né? Então, às vezes é uma intersecção daquilo que eu desejo dos pais sobre essa criança, mas vai sempre refletir uma lembrança, é algo que aconteceu, né? Ou a experiência. Então, falando assim, com essa perspectiva, não dá para olhar para essa problemática toda que é o racismo e dizer assim, uma coisa é a igreja, outra coisa é o mundo, né? Uma coisa é salvação, eu só estou me importando com salvação. Uma coisa é social, uma coisa é espiritual. Aí a pessoa vai para o texto bíblico e ainda quer falar sobre a Páscoa. Eu digo, você vai falar da Páscoa? A Páscoa é uma memória, cidadão. De libertação. E Deus dá uma ordem, vocês têm que se lembrar disso perpetuamente. Porque ao nos relembrarmos disso, nós estamos revivendo essa experiência toda. Eu acredito nesse aspecto sobrenatural disso. Agora, se dessa experiência Deus dissesse, tá bom, já passaram 1000 anos, não se lembre mais das ervas amargas, tá?
esquece, isso é um negócio ultrapassado. Vamos substituir pelo coentro ou vamos substituir pelo... Não se lembra mais do que dos bocacinhos da Esse negócio traumatizou. Deixa de ir correndo. Por que falar de correr? Agora vivemos um tempo de paz, todo mundo dirige um Corolla, Civic. Fechou, né? Olha a terrorista daí na moto, potente e tal. Neil Robson, do carrão e tal, da Miriam, do Peugeot. Pra que falar de correr, sair correndo? E lembrar-se do sangue e tal, né? Os umbrais da porta. Isso tudo é muito violento e tal. Não. É exatamente por isso que vocês têm que se lembrar. Porque um dia que vocês se esquecerem disso, esquecer nesse contexto é desobedecer. Interessante, muito bom. Então os nossos povos pensavam exatamente, e ainda pensam assim. Minha mãe pensa assim, às vezes ela tem que lembrar, nós somos a família X. Chuíri. Aí todo mundo já sabe o que tem que fazer. Mas por quê? Uma coleção de memórias. Chuíri nos lembra de quem somos. Então, apagar essa realidade, dizer não, esquece, hoje, não é? Tem essa coisa, mas vamos penalizar os filhos pelos pecados dos pais. Bom, então vamos tirar os privilégios que os filhos têm, que vieram desse sistema todo também. Né? Ou não se beneficiaram das terras. Sim, com certeza. Não é você ver os viadutos aqui. Tem seu nome, Miriam? Tem o meu? Não tem. Nenhum descendente meu. Tem. Eu não sou Materazzi, entendeu? Então, tinha que ter lá, por exemplo, Kumalo. Ou um Nkosi-Njabulo. Viaduto Nkosi-Njabulo. Tem? Não. Não tem. Tanto que nossos nomes são o quê? Leonês, Robson, já tem isso. Silva, Santos. E aí, Pereira. aí eu estou na tal igreja, porque as pessoas acreditam que vão à igreja. Não é outro problema que eu tenho, tudo bem. Vão à igreja, não, esse assunto não tem nada a ver com a salvação. Mas, puxa, alguém falou do cabelo do meu filho. E é alguém da igreja. Aí como que ele vai lidar com isso? Justo. Não, pense só na volta disso. Lá vai ser resolvido. Vamos ficar em oração, porque esse problema vai ser resolvido, porque Deus pode tudo. Né? Ele prometeu e tal. Uma das coisas que a gente conversou aqui, nos intervalos da vida, foi sobre essa posição neutra, né? Que às vezes se confunde com uma posição de humildade, de dar a outra face. Ele fala assim, não assista comigo, mas como o convite de Deus é dar a outra face, então eu vou dar aqui a minha outra face e deixar que as coisas aconteçam da forma que precisa acontecer. E a outra coisa que é importante se lembrar, também é que, eu acho que você citou, não é quem citou, a igreja, ela está inserida dentro da sociedade. Ela não é um mundo à parte. Ainda que as pessoas queiram viver como um mundo à parte, ela está totalmente inserida dentro da sociedade. Os mesmos problemas que acontecem fora, e eu não gosto dessa definição, tá? Fora, dentro da igreja. Mundo. Parece que entrei na igreja e saí do mundo, não estou mais no planeta Terra. É verdade, tem que ressignificar essa palavra, essa expressão, esse pensamento. Desculpa quem gosta. Mas a gente está inserido. E quando a gente olha, isso é profundo, quando a gente olha para a experiência de Jesus, ele passa um bom tempo nas sinagogas, conversando com os líderes religiosos, conversando com a galera, mas Jesus passa a maior parte do tempo dele onde? No mundo. Com as pessoas. O chão da periferia, no chão da né? vida. O chão com a multidão, né? Então, nós fazemos essa desassociação entre a igreja e a sociedade, enquanto Cristo, quando veio aqui, identificou na igreja do seu tempo, nas sinagogas do seu tempo, os mesmos problemas que aconteciam na sociedade. De fome, de opressão, de tantas outras coisas. E quando a gente vai para a nossa realidade, a gente faz isso e deixa isso de lado.
enquanto tem um monte de gente sofrendo dentro da igreja que às vezes nem sabe por que está sofrendo. Justamente. Do desemprego, da fome, tem coisas que é consequência desse racismo que acontece no nosso presente. É dissociar também do social e do espiritual. A gente aprendeu aqui no Brasil a dissociar isso, Léo. Separar o espiritual aqui, o social aqui. No espiritual eu não posso tocar do social, sabe? O espiritual até pode vir aqui do social, mas aqui não pode. Mas só quando a gente sai do templo, quando a gente sai do nosso convívio religioso, a gente bota o chão aonde? No chão, ali, da nossa casa, do nosso trabalho, convivência com outras pessoas. E a gente tem que ter consciência disso. E é ali que acontecem as violências, né? Essa separação, ela mata mata muita gente, viu? Porque o mesmo corpo é a mesma, assim, os neurocientistas hoje é que vivem falando disso. Então, é o mesmo corpo, são as sinapses, essa interação entre o cérebro e o corpo humano. E para o cérebro, não existe essa... Você não vai dizer para o cérebro, isso aqui é ficção, isso aqui é real. Não importa. Então, se o cérebro vai absorvendo essas violências todas, como é que é o mesmo corpo que vai dizer, espera aí, Léo, agora, joelho no chão, vamos orar, porque não tem problema com o cabelo do Ariel. Mas o Ariel está sentindo essas coisas. Aí eu vou separar. Ele mesmo, dele, não, Ariel, espera. Agora é um Ariel espiritual, é superior. É ressuscitar o negócio dos gregos, né? Podemos chamar eles de irmãos gregos. Não é? Esse dualismo, quer dizer, O mundo de Deus, agora é a Miriam professora. Mas quem informa quem? É minha Miriam que informa a professora. Então, quando é o contrário, então é possível. Miriam está aqui, que está aqui hoje, que Miriam vai ser. A gente vai ter qualquer Miriam que está aqui. Então, isso é tão... É uma heresia sem tamanho, tão pecado, que é tão elogiado, e a gente abraça essas teorias e repete com orgulho, como se isso fosse algo, uau, que ideia genial, não é? O Robson que chegou hoje não é o estudante, não é quem estuda filosofia, não, hoje é o fulano religioso. Aí ele está sentindo o quê? Não, o religioso não sente. não reclama, Não sofre. reclama. É quase que concordando com a ideia da imortalidade da alma, convenhamos. Porque se for assim, porque se eu sou uma unidade indivisível, então eu vou discordar com essa teoria. Mas se a gente acredita, bom, então existe a alma dentro deste ser que é superior ao corpo. Bom, você crê que é assim? Tudo bem. Mas essa teoria da sustentação para a opressão, para a violência. Porque seu corpo não é nada. Não tem significado. Ou é de menor significado em relação às questões da alma. Você pode apanhar, não tem problema, porque não afeta o espírito que está no espírito inquebrável. Olha como é violento tudo isso que você está colocando, Léo. Justamente a gente separar as experiências, a teoria e a prática. E quem quebra realmente são os gregos, né? Eles que fazem essa divisão. Que no mundo oriental, isso existe a possibilidade de se pensar assim. A experiência humana é uma experiência espiritual, uma está imbricada dentro da outra, ela faz parte de um todo, como você bem utilizou o termo holístico, né? Ou seja, tudo envolve o ser, não é uma dicotomia, uma separação. Em um momento eu sou professor, no outro momento eu sou religioso, no outro momento eu sou secular.
e depende de onde eu estou na sociedade, eu vou justamente trazer essa máscara, que a gente utiliza muito também do mundo grego, né? Que a gente pode dizer afirmativamente que foi uma das maiores lutas de Cristo contra a hipocrisia. Esse primeiro ponto. Só que, em paralelo a isso, nós temos um outro tipo de violência, que a gente pode literalmente dizer que o processo colonizador, ele, na sua violência, tira justamente essa identidade total, coloca uma outra identidade que ela não é positiva, e para piorar, ele mata, massacra e apaga toda a tua historicidade. Diga-se de passagem, o Léo, ele é um exemplo claro e clássico para nós que estamos aqui para falar sobre historicidade. Porque se a gente aqui começar a desenhar uma árvore genealógica, até onde nós vamos alcançar, nós, afro-brasileiros, até onde nós vamos alcançar? É possível que o Léo consiga, pelo menos aí, de 8 a 10 gerações no mínimo. E tranquilamente. Ao nível de quando ele falou o sobrenome, né, da tribo tal, as pessoas já se posicionavam. E nós, quando falamos nosso sobrenome? O meu sobrenome, por favor. Eu não sei se ele é espanhol, se ele é francês, se ele você entendeu, português. Não sei. A minha história. Então, esse apagamento através da colonização é um ponto. O outro termo importantíssimo para a gente deixar claro aqui esse processo que nós colocamos aqui, o processo de civilizatório. Ou seja, eu vou tornar o outro, que já sabemos quem é o outro, né? Essa alteridade, civilizado dentro da perspectiva qual? Da salvação. Quem que merece a salvação? Aí tem todo aquele ideário, tem toda aquela roupagem, tem toda aquela estética que a gente não está dentro. Então, em que nível a gente percebe, falando sobre o racismo, que não é apenas uma questão apenas de tom de pele, não é apenas uma questão de melanina. Existe uma construção ideária, uma construção filosófica, uma construção sociológica e uma construção teológica. Que a gente foi jogado dentro de tudo isso aí, sem entender a gente só apanhou. A gente só sentiu a dor, na verdade, né? A gente só, como você bem falou, né? A gente experienciou todo esse processo de violência, mas às vezes sem entender o que estava acontecendo. E pior, como o próprio Léo disse aqui, além da gente ter experienciado isso, a gente se torna agora aquele que vai fazer o outro experienciar também a mesma dor, sem entender esse processo, quando ele falou do filho e da sogra, né? Que falou do cabelo do menino. Então nós não entendemos o processo que estamos inseridos, e por não termos uma identidade, a gente assume essa identidade que é imposta sobre nós, e ao assumirmos essa identidade que é imposta sobre nós, nós replicamos isso para o nosso igual. E quando eu falo nosso igual, eu estou falando do ser humano, estou falando do nosso igual, o negro, o preto. E essa violência precisa ser tratada de uma forma clara, senão ela não vai ser extirpada. Ela não vai ser solucionada. E o pior é o quê? O pior é a gente ver isso onde? Dentro da comunidade religiosa. Bem, vocês falaram, vieram vários pensamentos. Eu comecei a orar, pedir a Deus para organizar, porque minha mente Às vezes é bom você um ninho. E aí
Meu Deus. Vai. É É totalmente... terreno certo. Solta, Não, só mas solta. na verdade, olha só, falando pela experiência, eu não nego. Como mulher negra, casada com um homem negro, na verdade, eu reconheci o racismo dentro do espaço eclesiástico, dentro da igreja. E eu estou desde os 14, 15 anos, não saí mais. Minha filha nasceu dentro desse espaço, tem 23 anos e conheceu o racismo dentro da igreja. Então, assim, essa citação que foi falada aqui, que não tem essa divisão entre eu, Cris, na igreja e fora dela, está tudo junto, e do espiritual e não espiritual, porque inclusive o meu corpo, pelos patronos das igrejas históricas no Brasil, os patronos são da Europa, né? Simples assim. Então, meu corpo, dentro dessa igreja, constituída dentro dessa ideia eurocêntrica, eu sou demonizada. Eu venho para me curar, né, dessa pretude que me demoniza. Então, eu tenho que expulsar os demônios que há em mim. Literalmente, fisicamente ou, entre aspas, espiritualmente, né? Então, eu vim dentro dessa perspectiva e a minha contribuição é dessa vivência, que o cabelo da mulher negra dentro dos espaços evangélicos, gente, é uma tese, dá uma tese de doutorados assim, que vai de não sei quantas mil páginas, porque se você conversar com todas as mulheres pretas de todas as denominações, até mesmo as católicas, vocês vão ouvir, né, sobre essa ter que se performar como uma imagem aceitável, Cabelo aceitável. pura, Esteticamente, santa, né? esteticamente santa, assim, sem desvio para uma margem de que você ali é uma cristã santa, imaculada, separada do mundo. Adereços, então, só as pérolas, o ouro. Porque se eu coloco um colar desse, de onde vem? Se eu coloco um lenço desse, de onde? É estranho você ser exoticamente, né, diferente. Porque o exótico eu escutei dentro da igreja. Aí minha filha nasce, como a família do meu esposo é mais miscigenada, então ela veio com uma característica diferente do que eles esperavam de um casal afrocentrado, vamos dizer, fisicamente falando, geneticamente não. Sim. Mas fisicamente esperava o quê? Uma menina de pele retinta, assim como os pais. Não, era uma menina de pele que não configura com os pais. Então isso já foi uma discussão. E o cabelo, a expectativa do cabelo, gente, dá para fazer um evento sobre isso, sabe? Aquele evento lá do vamos saber se é menino e menina? Chá revelação. Chá revelação do tipo de cabelo. Sugestão aí, fica aí. Chá revelação do tipo de cabelo, principalmente de casais interraciais dentro da igreja, porque isso, palmitagem não é um assunto que você vai dar conta dentro da igreja, porque é isso, faz parte do roteiro da cultura e da libertação. A outra perspectiva que eu também queria colocar é a exclusão. A exclusão, ela é explícita. E se você não tem semelhanças com quem está, digamos assim, no púlpito desses espaços, você tem que atingir algum status quo dessa semelhança. Então, vamos lá para os ter, né? Onde você mora, quem são os seus pais, seus avós, dependendo. Você tem uma linha ali histórica dentro daquela denominação, então mesmo tendo a pele retinta, respeitar o público. Isso. E aí a teologia, aí vem com as questões do academicismo, né? Que agora está muito em alta.
né, faculdade, se você tem faculdade. Então é uma das classificações de aceitação do ser negro. Aí eu falo o termo negro dentro de sua etimologia, entende? E aí você vai, né, você vai se perdendo nessa história toda, entendendo que isso tudo é você, e que você está ali pelo sentimento que foi constituído, como eu falei, dessa nação, de sermos servos, não filhos. Também tem isso, o sentimento de quem vai ou quem nasce num espaço evangélico, cristão, é de ser servo, principalmente nas Américas. Sim. Porque nós não tivemos a experiência de sentirmos filho. Isso é como se tivesse reproduzido assim, eu sou servo desse Senhor, então como cristão eu também sou servo desse Senhor. Então essa ideia de servo, ela se perpetua para nós como negros também. Então isso faz né? a gente ter uma carência paternal enorme nisso Exato. que você está falando. É o que eu sinto. Eu aproveitar a fala do Robson e da Cris para citar duas coisas que para mim são muito importantes quando a gente fala dessa experiência negra dentro da igreja do Brasil. A primeira coisa antes da gente começar a gravar, que eu estava conversando com o Robson, um pouquinho da minha experiência. Eu não sou de uma família que é evangélica, ou que é pentecostal, ou que tem uma vivência de igreja. Então eu sempre tive uma consciência racial ali minimamente adequada nos contextos da vida a qual eu vivia. A partir do momento que eu entro para a igreja, essa consciência ela é sequestrada. Então eu deixo de ouvir músicas de pessoas negras, eu deixo de ter ali a minha cultura, a minha arte relacionada ao meu povo, à minha cor e aos meus contextos de vida, e agora eu começo a viver numa ótica, numa estética de um crente. E essa ótica, essa estética de um crente, ela é totalmente contrária à ótica de um crente, perdão, é totalmente contrária de um negro. Como a Cris citou, eu não posso usar o colar ali, porque ele vai fazer uma referência africana, e quando se faz uma referência africana, você está fazendo uma referência a religiões de matriz africana, então já é do demônio. Demonizado. É do demônio. Eu não posso ouvir um rap porque é marginalizado e é do crime, então não é do contexto do crente. Então, olha esse quadro, olha esse contexto. Nós somos hoje um dos países mais cristãos evangélicos nesse planeta. E a igreja se faz muito presente nas periferias. Então, o que acontece? Nós estamos com os nossos irmãos negros sendo sequestrados para uma experiência crente, e não há problema em ter uma experiência crente, tá? Senão vão terminar aqui falando que o Vinícius não gosta de crente ou de igreja. Na verdade, eu gosto muito desse termo, eu sou um profissional da religião. Então eu gosto de igreja, eu gosto de crente. Mas dessa experiência que não é a experiência do evangelho, mas é uma experiência puramente estética, cultural, que sequestra essas pessoas que estão nas periferias, ou essas pessoas que são negras, e elas se perdem dentro da sua própria negritude. Elas se perdem dentro da sua própria identidade. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sair de um lado, onde ela é negro, para ir para o lado onde ela é crente, e ela, como negro, demoniza tudo aquilo que ela, como crente, demoniza tudo aquilo que é do negro. Então, parte da reprodução dos discursos que nós citamos aqui também acontece com o próprio negro, que foi sequestrado por essa perspectiva crente. E olha, não estou colocando a culpa no negro, tá? Não é colocando a culpa no negro, mas só estou gerando uma reflexão aqui para nós. Seria um novo tipo de sequestro, um sequestro mental, não é mais o meu corpo, mas é o Eu não mental. digo nem que é novo, não digo que é novo. Eu estava lendo um pouquinho sobre a escravidão nos Estados Unidos. E lá, diferente de nós tivemos aqui o catolicismo, eles tiveram um protestantismo lá como arma da escravidão. E muitos dos senhores de escravos tinham igrejas nas suas fazendas, ou levavam os seus escravos para as igrejas, e lá eles tinham que reproduzir diversos discursos onde eles iam aceitar a sua própria vivência como escravo. Como, por exemplo, é da vontade de Deus que eu seja escravo. Sim. Então eu não digo nem como novo, mas eu digo como é a utilização da religião
para sequestrar o negro daquilo que ele é e para continuar reproduzindo esses São discursos. reinvenções, eles Vão Então, mudando. Se retroalimentando. Isso. Porque, assim, na verdade, então não nos deixaram em paz. Não nos Uma deixar em vez paz. que Não nos nós deixar em todos paz. foram libertos, a nossa mente se Continua. perpetua sendo escravizada. Continua. E olha como é interessante. Eu não estou falando de uma igreja em específico. Eu estou falando da utilização do cristianismo. No Brasil foi o catolicismo, mas nos Estados Unidos foi o protestantismo. Ai não, então o católico é pior do que o evangélico. Não, não é isso. Esse não é o ponto. Mas é a utilização do cristianismo como uma veia para o racismo. Uma máquina de controle. Isso. Instrumentalização. Isso. Exatamente. E a segunda coisa, é uma coisa que o Léo estava comentando aqui também no intervalo. As conversas no intervalo estão me dando muito assunto na minha cabeça. Continuem falando. Por favor. Continuem falando. Às vezes eu não comento nada, mas eu estou ouvindo. Como eu citei, o Brasil hoje é um dos países mais evangélicos cristãos que existem no planeta Terra. Se não for o maior, não sei muito bem desses dados. E quando a gente olha para a configuração destas igrejas no nosso país, você vai ver uma representação preta muito imponente. Você vai para as periferias, a maioria das igrejas de periferia são colocadas de pessoas negras, principalmente das mulheres. Mas existe uma outra ótica que também entra dentro do racismo, que acaba se transformando num racismo, digamos assim, religioso. Você olha para essas mulheres, que são mulheres negras e são mulheres crentes, e parte de algumas pessoas vão olhar para essas mulheres e vão dizer assim, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. Então até mesmo para a mulher que é crente, que é negra, que assumiu um discurso de Cristo sobre a vida dela, também há um silenciamento. Em dizer que a forma que ela vive o evangelho não é a forma verdadeira. Não é a forma verdadeira. Então veja, o problema em si não é o evangelho, não é o texto bíblico, não é Cristo, na minha humilde opinião. Bom, nesses dois pontos que eu citei, o problema é a utilização do cristianismo, a falsificação do texto bíblico, a manipulação de uma vivência religiosa que nós temos para continuar reproduzindo essa mazela que nós estamos citando aqui do racismo. Então, no lado de cá, no lado de fora do mundo, fora da igreja ou dentro da igreja, se utilizam de meios para continuar silenciando, para continuar matando o negro, para continuar deixando o negro de lado, seja na sociedade, seja dentro da igreja. Aí parte de nós, que somos religiosos, compreender que isso é presente em nós, isso é presente nas nossas comunidades, Que a gente precisa continuar lutando. Sim. E a Bíblia nos dá autoridade para isso. Então, Verdade. gente, que gostoso esse papo, né? Um papo cabeça, um papo para nos trazer consciência racial, consciência de quem nós somos, trazer, incentivar todos nós a buscarmos a nossa história, a nossa ancestralidade. Agora vamos despedir dos convidados, mas eu gostaria que cada um deles deixasse uma palavrinha de incentivo e de ânimo para que todos nós possamos seguir mais animados nessa jornada. Cris? Sim, agradecendo toda isso para mim é privilégio. Me deu Privilegiado. licença de ampliar a perspectiva de sentir ou ter privilégio para mim. Privilégio é estar com os meus. E dizer que nós existimos muito antes. Nós existimos e resistimos. Eu também me sinto privilegiado por essa troca. Eu sei que essas conversas não começaram aqui. A conversa não começou aqui, ela não vai terminar aqui. Saibam que essas conversas vieram de outras conversas, de outras batalhas. Muitas conversas. Ela não vai terminar aqui. Então, que esse seja só o início dessa formalização em formato de podcast, para que a gente tenha mais momentos assim, Sim. onde a nossa consciência vai se expandir. Cara, já falei pra caramba, né? Tô não aguentando mais ouvir a minha voz. Mas, assim, de forma aleatória, mas também entrando dentro do nosso assunto, além de me sentir privilegiado, como todos citaram aqui, é muito importante também quando a gente tem a presença não só de homens negros, mas também de mulheres negras. Então eu encerro falando, Cris, eu fiquei muito emocionado e feliz com as suas falas.
De verdade. Me geraram reflexões, então o meu encerramento é: ouçam mulheres negras. Ouçam mulheres negras. Para a gente finalizar, eu quero convidar não só a gente que está aqui nesse bate-papo agradável, gostoso, mas você que está ouvindo a ultrapassar o limite da discriminação para viver o princípio básico do Evangelho, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas para que isso aconteça, o outro convite que eu faço é que você resgate a sua identidade da forma mais positiva possível. Porque a história nos traz uma imagem muito negativa. Então eu deixo justamente esse convite e esse resgate de uma forma para que a gente possa experienciar verdadeiramente, de uma forma amorosa e positiva, o que é o amor cristão. Um grande abraço a todos vocês. Então é isso, gente. Então vamos resgatar a nossa identidade, a nossa autoestima e principalmente ler os textos bíblicos, ler a Bíblia, pensando sempre que nós somos seres de valor e que Jesus, ele viveu nesse mundo para nós também, para nós pessoas negras, e que ele não aceita que nunca aceitou que nós sofrêssemos lá atrás, mas que nós sofremos hoje. E que nós cristãos, aqui um grupo de cristãos, estamos nos conscientizando disso e que a gente pode sim falar de um evangelho negro, de um evangelho que liberta, um evangelho que traz libertação. Porque é para isso que Jesus veio, para trazer libertação. Então que nós possamos estar preparados, nos conscientizar e até o próximo podcast. Estamos falando então de um Estado criminoso, né, que estava subsidiando o crime contra a humanidade. Por que crime contra a humanidade? Eu não preciso necessariamente fazer um crime onde alcance todos os habitantes do planeta. Não. Todo e qualquer crime que impeça alguém de exercer a sua condição humana é um crime contra a humanidade. E isso era o racismo. E a escravidão, né, o sistema escravagista. Muito bem, por que estava lá o Estado, a igreja, através do padre, igreja católica, representando a igreja cristã naquele momento? Tudo isso para subsidiar o status quo da elite branca. Essa elite branca voltada à devassidão moral, à crueldade, à luxúria e à ociosidade, precisava desse sistema para se manter. Então o Estado estava lá para subsidiar com a ajuda da igreja. Bom, é muito importante a gente perceber como foi forte a fala da igreja em relação à manutenção do racismo. Existem lugares de fala que vêm com muita autoridade. A fala cientista, por exemplo, é uma dessa. Né? Certamente, quando você vai ao médico, o médico faz um diagnóstico a seu respeito, muito provavelmente você vai acreditar, porque existe autoridade nessa fala. Não foi diferente em relação à fala da igreja. Existe um historiador chamado Degler. Ele é um historiador que estudou a respeito da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. E ele fez uma obra premiada em 1971. E ele fala como é que a Igreja Católica olhava para o negro.